Após o STJ ter sucumbido ao lobby dos planos de saúde, é a vez de um projeto de lei tentar reverter os estragos. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 2033, que está agora tramitando no Senado. Esse é o Papo Júris, seu podcast jurídico diferente. Meu nome é Bel Becker, eu estou ladeada pelo meu amigo Marcos Magalhães. Boa noite, gente. Dessa vez também pelo nosso queridíssimo amigo Cleiton dos Reis. Cleiton, boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Marcos. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Obrigada por estar aqui conosco. Cleiton é advogado, ele é presidente da Associação de Amigos do Brasil em Prol da Ética, a ABRA, e ele está agora integrando o grupo de mobilização nacional contra o rol taxativo. É isso que a gente vai tratar hoje, essa é a importância da nossa conversa de hoje. Ele tem muito a nos dizer, né? A gente já fez 2 episódios aqui no nosso podcast envolvendo a questão da tramitação das decisões do STJ, sobre o rol taxativo exemplificativo. Vamos deixar linkado aqui esses episódios para que vocês possam entender. E hoje a gente vai realmente tentar compreender o que é que está acontecendo nesse cenário nacional, já que o judiciário, né, nesse exato momento, a decisão do STJ ainda está lá para o STF rever, e a gente pode viabilizar um outro cenário para quem é beneficiário de plano de saúde através do legislativo, não é isso, Cleiton? Esse PL aí parece que é um PL que muitos partidos estão em comum acordo. Como é que está a situação do PL atualmente? Isso, né, Isabel? A gente tem um cenário atual, que é esse, em razão da decisão do STJ, um cenário desastroso para o consumidor, né? A gente tinha um cenário anterior a essa decisão do STJ aí que permitia que o segurado buscasse o tratamento desde que fosse prescrito pelo médico assistente, porque o próprio STJ passou cerca de 15, 20 anos entendendo o rol da ANS com caráter exemplificativo. E depois mudou para esse caráter taxativo, né? Colocou aí um taxativo mitigado, mas como tem que acumular todas aquelas exigências ali, acaba sendo um taxativo mesmo, porque é quase difícil do segurado conseguir superar todos aqueles critérios que o STJ inventou. E foi com base nessa decisão que a mobilização nacional, que hoje eu estou integrando, resolveu se voltar para o Congresso Nacional, né? Porque aí a gente se viu sem um suporte, sem um amparo. A gente não esperava essa decisão do STJ, essa mudança de entendimento, e, de repente, a gente foi surpreendido, e isso fez com que entidades, pessoas físicas também, de todo o país, se mobilizassem, né, nacionalmente para buscar aí uma saída, uma alternativa com o Congresso Nacional. Essa luta começou logo em seguida a decisão do STJ, né, ali 8 de junho, e de lá para cá a gente já conseguiu avançar bastante com a aprovação desse PL que você mencionou, Isabel, o PL 2033, né, PL 2033 de 2022, que foi aprovado na Câmara e agora já está em tramitação na Casa Revisora, que é o Senado. E a gente continua se mobilizando agora para ter essa aprovação no Senado, sem que haja nenhuma alteração da redação do PL. Eu dei uma folheada, né, no projeto de lei, ele está muito bem feito, inclusive fala, né, que houve uma reunião de grupos de trabalho envolvendo a Associação Brasileira de Linfoma, Leucemia, Associação de Pessoas com Paralisia Cerebral, o Instituto Virapupa, teve também o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a própria ANS foi ouvida. Por que não foi pautado agora esse projeto de lei? Olha, sua pergunta é muito boa, né? O finalzinho dela
é bem interessante, porque foi isso mesmo. A ANS, por meio lá do diretor-presidente, o Paulo Rabelo, acompanhou essas tratativas, né, desse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, Isabel, ele foi instituído pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, assim que a mobilização começou a pressionar, né? Então a gente conseguiu uma reunião com o presidente da Câmara. Dias antes ele havia instituído esse grupo e ele montou um grupo bem heterogêneo, assim, sabe, com a participação de deputados de esquerda, embora em menor quantidade, com deputados de centro e deputados de direita, né? E desde as primeiras reuniões que o GT fez, a ANS acompanhou, foi ouvida, né? E eu me lembro bem até que um dia antes da aprovação na Câmara, eu estava presente lá, né? Tem um espaço lá chamado Cafezinho lá da Câmara, que aí a gente chegou lá para, depois de muita negociação, a gente chegou lá para bater o martelo, e aí tinha só mais uma coisa pegando, que era assim, retira a Anvisa do inciso 2, né, que seria um critério a mais, e a ANS estava lá. E para todos nós ficou muito claro que isso era uma demanda da ANS, né? Inclusive há uma foto nossa onde tem o diretor da ANS fazendo parte dessa foto. E aí, para nossa surpresa, né, eu diria quase para nossa indignação, no dia seguinte à aprovação do PL, a ANS libera uma nota, né? Essa nota está no site, é uma nota oficial, que inclusive foi enviada para todos os senadores, a ANS se posicionando contra o projeto de lei e já sugerindo lá que se criasse mais um obstáculo para o consumidor, né? E quanto a isso, a mobilização nacional ficou muito indignada. Ontem mesmo houve um debate acalorado no Senado, com a participação de 3 senadores, com a participação da ANS, com a participação da associação representante dos planos de saúde e com a participação do Ministério da Saúde, e também com a participação de entidades da mobilização nacional, do IDEC e também da ABRA. E foi muito acalorado esse debate, justamente porque a gente tinha certeza que a ANS não viria agora com essa situação de ficar contra o projeto de lei, né? Boa, isso para a gente é uma situação que não faz o menor sentido. Entendi. A ABRA é a associação que você faz parte, não é isso? A ABRA, ela foi fundada em 2007 por mim e mais 9 amigos, né? Eu diria irmãos. A gente estava insatisfeito naquela ocasião, em 2007, com a política, com o trabalho dos parlamentares. Então, a ABRA ela nasceu com esse propósito da gente, em vez só de ficar apontando os problemas, de ficar reclamando dos parlamentares, da gente fazer uma cidadania ativa, né? Exercer uma cidadania ativa, monitorando, participando. Então, a ABRA nasceu com esse objetivo. Anos depois, foi inserido um objetivo lá no Estatuto da ABRA para fazer a defesa e o interesse do consumidor. Maravilha. A Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética, ela está aí há 15 anos, né? Acabou de fazer 15 anos de fundada. Eu lembro da gente já ter se batido nos tribunais aí em Brasília. É verdade. Não é? É verdade. Não é de hoje que a gente se conhece, né? E tem também aí o Marcos, que trabalhou aqui na época na Secretaria de Direitos Humanos e ajudou muito a ABRA também, é um amigo, é um irmão. Então a gente realmente tem é bom falar, né? Aqui a gente não está entre estranhos, e a ABRA é um elo nosso para isso aí, né? Fico muito feliz
não apenas por ser uma instituição que visa essa cidadania, né, esse exercício, mas ela também acaba unindo aí pessoas com objetivos em comum e proporcionando aí essa ligação que a gente tem. Bacana. Boa noite, gente. Boa noite, Cleiton. Que bom que você está aqui, viu? Cara, da sua equipe, seu nível técnico, acho que contribui muito nesse processo democrático. Agora, Bel colocou uma questão importante, né? Por que surge esse adiamento agora, considerando que tem uma mobilização midiática interessante a favor da aprovação do projeto de lei. Contudo, o STJ, ao decidir, né, em relação à não exemplificatividade ou taxatividade do rol, parece uma decisão péssima para os consumidores, mas o próprio Paulo, ele quer mais, ele diz que a decisão não foi boa não, que ela abre brechas e que ainda está longe do que a ANS quer, ela quer restrição total. E me parece que isso é uma prova assim, incontestável do quanto essa fala dele, sabe, meio que até passional na defesa, né, dos interesses dos planos de saúde, só demonstra como a ANS, Erickson não está aqui com a gente, mas ele fala que a ANS é o sindicato dos planos de saúde, né? Os 4 últimos presidentes tiveram vinculações, indicações assim claras de políticos, do PP, do MDB, né, o Paulo, segundo consta na mídia, ele tem clara vinculação ao PP. Então, fica muito claro como esses interesses empresariais têm mitigado o papel da ANS, que é, de fato, regulamentar em prol da saúde suplementar, visando os legítimos interesses coletivos, né? Pensando na política de saúde como algo importante. E a gente está falando de um público aí de milhões, acho que mais de 50 milhões de pessoas usuárias. Eu queria que você falasse um pouco disso, a gente tem de todos, a democracia é consenso, não é unanimidade, tranquilo, a gente tem que, né, aliar esses interesses. Mas como é que você avalia essa questão, né? O cara ainda acha ruim o STJ e qual pode ser a próxima manobra aí da ANS diante do que está acontecendo? Tem a mobilização midiática, mas você acha que você tem apoio suficiente do Senado? Como é que está isso? E eu acho que esse cara não para por aí não, viu? A ANS está com, sabe, unhas e dentes assim para realmente, de certa forma, desregulamentar todos os avanços que a gente teve e pautar o retrocesso. Marcos, olha só, a gente está tratando aqui de uma relação onde tem consumidores, né, segurados, e operadoras de planos de saúde. A gente sabe que para toda relação dar certo, ela precisa ter uma base, né? Ela precisa crescer sobre uma base. É como uma casa que a gente vai construir e essa casa, se não tiver uma boa base, ela vai desmoronar. É importante a gente explicar quais são as bases para uma boa relação entre as operadoras de plano de saúde e os consumidores, que são duas, né? A gente tem uma base que é chamada da não onerosidade excessiva do consumidor, né? De você aí não impor excessivamente ao consumidor uma contrapartida que fogem a uma coisa justa pelo que ele está contratando, né? É o que a gente chama de princípio da não onerosidade excessiva do consumidor. E a outra essa é uma base para isso dar certo. E a outra base é a sustentabilidade do mercado. Então, esse PL, inclusive, ele foi elaborado pensando muito nesses dois pilares, né? Nessas duas bases, né? De conciliar a sustentabilidade do mercado com a não onerosidade excessiva do consumidor. Me parece que a ANS quer manter essa casa apenas sobre uma base. Isso é uma ignorância, isso é uma visão imediatista, porque essa relação não vai funcionar se você sacrificar o consumidor, que foi nessa linha que veio a decisão do STJ. Então, assim, você está certo, a sua preocupação ela faz todo sentido, porque nesse exato momento a ANS está contra esse PL
e mais uma vez repetindo argumentos que já foram superados, argumentos de equilíbrio econômico do contrato. Isso já foi superado. A Câmara, o próprio Senado estão cansados já de ouvir esses argumentos e já foram superados. A gente pega dados oficiais que a gente pega no próprio site da ANS, dados oficiais do IPEA, que mostram que os planos, inclusive, têm registrado lucros nos últimos anos. Um outro detalhe muito importante é o seguinte: há cerca de 10 anos, começou a ganhar muito força um argumento dos planos de saúde, né, com a magistratura, de que se os juízes dessem o tratamento, os planos iam quebrar. Isso tem quase 10, 15 anos, entre 10 e 15 anos que eles falam isso. E o mercado se estabilizou. Tem um dado lá no site mesmo da ANS que são 11 anos, né? Essa média de 11 anos chega a uma estabilidade de cerca de 49 milhões de segurados. Então, quando avançou muito a maior quantidade de segurados, passou de 50 milhões e a menor ficou na casa de 47 milhões e alguma coisa. E a gente hoje tem aí aproximadamente uma média desses últimos 11 anos de 49 milhões de segurados. O que isso significa? Significa que esse mercado está estabilizado, que ele chegou onde podia chegar, né? E assim, contra fatos, um argumento. E aqui a gente está trazendo um dado estatístico que derruba por terra essa argumentação de que os planos vão quebrar. Então, assim, antes mesmo da decisão do STJ, a nossa realidade já era de rol exemplificativo. E os planos obtiveram lucros, né, nos 3, 4 últimos anos. Diria assim que é estranha, né, a forma como a ANS defende essa sustentabilidade do mercado, ignorando completamente a não onerosidade excessiva do consumidor. Ela não está fazendo bem, né? Mas um detalhe mais importante ainda, viu, Marcos e Isabel, é que era para a ANS e as operadoras de plano de saúde estarem agora apoiando o PL como o PL está. Porque esse PL ele traz uma situação diferente daquele cenário que a gente tinha antes da decisão do STJ. Então, se antes da decisão do STJ a gente tinha um cenário de um rol exemplificativo, que, de certo modo, não havia, né, assim, critérios rígidos ou quase nenhum critério, porque o rol era exemplificativo, esse PL ele inova ao trazer 2 critérios rígidos, né, embora alternativos, é bom frisar, porque depois eu acho que, se me der espaço, eu quero falar sobre isso. Embora ele traga hoje ele traz 2 critérios rígidos e alternativos para que o segurado tenha acesso ao tratamento, a um procedimento que não esteja previsto no rol, isso a gente não tinha antes da decisão do STJ, né? Agora, esses critérios, por si só, era para a ANS e para as operadoras de plano de saúde estarem aplaudindo aí, pedindo, inclusive, para o Senado aprovar logo. Ou seja, nosso colega Erickson estava corretíssimo ao afirmar que, muito provavelmente, a ANS passa a ser o sindicato dos planos, né? Porque eu gostei do argumento, faz sentido. Se antigamente a gente não tinha nenhum critério e os planos não estavam quebrando por conta disso, né? Enquanto a economia estava indo lá para baixo, o PIB do Brasil desceu, os planos estavam lucrando, por que agora, com critérios, os planos iriam quebrar? É um bom argumento. Exatamente. Não tem resposta, Isabel. Eu, inclusive, ontem, no final da audiência pública, eu conversei com o diretor, presidente da ANS, e falei isso com ele, né? Aí ele falou, não, minha preocupação é a sustentabilidade do mercado. Mas me parece que a não onerar o consumidor não é mais uma preocupação do poder público. Já há alguns anos não é mais uma preocupação do poder público quase que como um todo.
porque você vê que a jurisprudência vem sempre restringindo, né? E chegou nessa decisão do STJ aí, que definitivamente tirou qualquer possibilidade de um segurado fazer um tratamento de saúde como se a medicina fosse uma ciência exata. A medicina não é uma ciência exata. Por que é bom a gente até lembrar desse detalhe de que a medicina não é uma ciência exata? A gente sabe que toda vez que vai se criar uma norma, né, como agora está se tentando aprovar essa norma no Congresso Nacional, antes você tem que ter um fato, né, um fato social aí que começa a reclamar uma atenção do poder público, e esse fato começa a ser valorado, até que depois seja regulamentado. Qual é o fato? O fato é uma tecnologia em saúde, um procedimento, um tratamento que desponte, e esse fato ele tem que largar na frente, para que então receba uma valorização do poder público, para depois virar uma norma, né? Como é que isso funciona no caso da ANS? No caso da ANS, ela primeiro ela tem que entender que a medicina é muito avançada. A gente tem aí o exemplo do que a ciência fez nesse período da Covid, né, da pandemia aí, do coronavírus. O que largou primeiro ali na frente, né? A necessidade de se fazer um tratamento de saúde que, por sua vez, trouxe tecnologia em saúde, com vacina, principalmente, né, com a vacina, e que também trouxe uma demanda muito grande de exames. Esse é um exemplo muito bom, porque qualquer pessoa que está aí, que vai assistir a gente, vai entender que não tem como a gente chegar e criar um obstáculo para tecnologia em saúde, para a medicina. A medicina não é uma ciência exata, então ela vai trazer inovações que, por vezes, vai ser melhor, vai ser mais eficaz do que uma outra que esteja já incorporada lá no rol da ANS. Então, a ANS ela quer inverter essa lógica de que forma? Eu normatizo alguma coisa que eu acho que tem um valor de um fato que ainda não existe. Quando eu normatizo primeiro, eu fecho as portas contra o consumidor para que o consumidor, para que a medicina, para que a prática de saúde como um todo traga inovação que mereça ser incorporada. Então, não pode jogar isso para o consumidor, porque aí é um desrespeito a esse pilar que eu falei com vocês da não onerosidade excessiva do consumidor. A gente vai ter com o PL, se aprovado, é um rol da ANS com caráter exemplificativo, com critérios rígidos. Qual é a urgência da aprovação desse PL para a gente poder finalizar? Porque eu fiquei sabendo que, inclusive, pacientes do câncer já estão tendo procedimentos como o exame de PET scan, né, que é muito importante para boa parte de detecção de cânceres específicos, já estão sendo negados por conta do rol taxativo, né, dessa decisão do STJ. Então, qual a urgência da aprovação desse projeto de lei? Inclusive, a gente precisa que o presidente do Senado entenda essa urgência, né? A gente realmente tem uma urgência aí instalada. Assim que saiu a decisão do STJ, mesmo antes da publicação lá da decisão, do acordo, as operadoras de plano de saúde começaram a cancelar a autorização que tinha sido concedida, né, administrativamente, a negar a cobertura, e também os juízes, né, de primeiro grau e de segundo grau começaram a aplicar essa decisão do STJ, né, e mesmo antes dela ter sido publicada, negando o pedido de liminar de saúde, julgando improcedente. O próprio STJ tem uma linha de... logo antes também da publicação, alguns ministros determinaram a restituição de vários recursos, né, de vários processos para o primeiro grau,
para os magistrados analisarem esses pedidos de tratamento, né, cobertura negada pelo plano, à luz dessa tese que o STJ criou aí do rol taxativo mitigado. Então, assim, a urgência ela é gritante, porque a gente tem aí em jogo um bem da vida que diz respeito à própria vida, que é a saúde, né? Então, ninguém pode esperar. Então, se você pode morrer, você pode ter um retrocesso de tratamento, se você precisar de uma cobertura de tratamento. Então, essa é a urgência principal. Não tem como, não há como esperar. Nós, da Mobilização Nacional, recebemos constantemente de todo o Brasil reclamações de pessoas que estão tendo tratamento interrompido em razão de revogação de liminar de saúde. E nesse sentido, Isabel, que a gente tem realmente hoje essa urgência. Só lembrando assim, né, os últimos anos têm sido realmente de uma influência da ANS, muito mais do que uma agência de regulação, uma agência de defesa dos interesses dos planos, né? O viés econômico tem se valido do espaço político para, de certa forma, promover uma advocacy em favor dos planos de saúde, né? Dessas empresas de seguro. Eu acho que a gente ter uma aprovação na Câmara foi muito importante. Agora, no Congresso, a gente está indo para o Senado. Qual é a sua expectativa? Porque eu acho que ainda vem coisa aí, e advocacy tem muito de bastidor, né, de gabinete. Então, qual é a sua expectativa e o que mais você quiser acrescentar, amigo? Marcos, a gente já está vendo isso na pele, né? A mobilização esteve atuante ontem e hoje, e a gente percebeu isso claramente. Agora, assim, um desafio que a mobilização tem, em razão desse tempo que o presidente do Senado está dando, né, que é o que nos preocupa, de passar esse lobby das operadoras, né, e da ANS ficar defendendo só o mercado. O nosso maior desafio agora é justamente esclarecer para o Senado que o PL é muito bom para todos esses agentes, né? Consumidores, operadores de plano de saúde. Era até para ser fácil entender isso, mas eu penso que, nesse momento, o nosso maior desafio com o Senado é esse, né? A mobilização nacional elaborou uma nota técnica que está na mão de todos os senadores, dos 81 senadores, explicando as vantagens do PL, né? Tentando desfazer esse discurso terrorista que a ANS está levando agora para o Senado. Então, esse é o nosso maior desafio. A nossa expectativa ela é a melhor possível. E não é só por uma questão de ser otimista, não. É porque hoje, para vocês terem uma ideia, né, a gente está fazendo um levantamento dia a dia, e ontem e hoje foram muito decisivos. Embora o PL não tenha sido pautado, a mobilização nacional ela conseguiu o pronunciamento de 46 senadores, né? Chegamos até agora há pouco, eu estou até sem fazer a última atualização, mas chegamos a 46 pronunciamentos em redes sociais, né? Principalmente em redes sociais, de 46 senadores. O que isso significa para a gente, né? Que o Congresso quer desfazer essa injustiça que o STJ cometeu. É uma pauta muito forte, né? E que ela tem tudo, eu espero, tem tudo para ser aprovado, né? A gente enxerga isso como uma força política também no Senado, porque não é fácil. Eu não sei se isso é uma coisa que costuma acontecer, mas a mobilização nacional teve essa ideia fantástica de sair colhendo os pronunciamentos dos senadores, né? Inclusive, eu quero dizer que eu estou muito feliz aí com o trio de senadores do estado de vocês aí, do estado da Bahia. Os 3 senadores se pronunciaram, né, favoravelmente ao PL 2033 de 2022, né, são a favor do rol exemplificativo, e assim como esses 3 senadores aí, mais 43 desse nosso país. Então, a nossa expectativa é a melhor, Marcos.
Agora, a gente também não pode esconder que a gente só tem essa preocupação aí com essa linha de atuação muito pesada, muito forte, do lobby das operadoras de plano de saúde, né? A gente entendia que tinha tudo para isso ser pautado e votado hoje. Agora, a gente respeita a decisão do presidente do Senado, mas o tempo não é uma coisa muito bacana. O presidente Pacheco se comprometeu publicamente de fazer de pautar ainda neste mês de agosto. Por hora, o que a gente tem de certo é o pronunciamento desses 46 senadores. Temos um requerimento do senador Randolph pedindo para antecipar uma agenda para a semana que vem, né? Que agenda é essa? Há um debate temático previsto para o dia 23 de agosto e, depois disso, em 29 de agosto, o PLI para a votação. Então, por hora de programação com o Senado, o que a gente tem é isso, né? E contem com a mobilização nacional, que vai continuar firme aí e confiante que esse PL vai ser aprovado. Não tem por que ele não ser aprovado, Marcos e Isabel. E, por fim, eu quero agradecer aí, mais uma vez, essa oportunidade de, primeiro, rever vocês, né, que são pessoas muito queridas para mim, para a Abra, me colocar também à disposição de vocês, né? E, mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Bacana. Bel, suas considerações. Bom, primeiro que, assim, enquanto uma advogada humanista, como eu me considero, eu fiquei bem surpresa, dada a gente estar avançando tanto e tão rápido em relação ao PL e em razão das preocupações anteriores, da realidade dos tribunais, né? A gente fez uma live sobre o julgamento do STJ e eu nunca tive grandes expectativas sobre o tribunal, né, do STJ. Para mim, o STJ sempre tem uma virada muito estranha e eu fico sempre com o pé atrás. Eu não sou uma pessoa tão otimista, né, sobre o prosseguimento das coisas no mundo atual. E eu falei de ser uma advogada humanista, né, como a gente fala, porque a situação dos seres humanos, assim, em relação à saúde, está cada vez pior. Tem, sim, notícias de tratamentos sendo negados, judiciário revertendo algumas liminares, isso é muito preocupante, né, como o Cleiton falou. A aprovação do projeto é urgente porque a questão da saúde ela não pode esperar. Tem gente aí que não é só uma dor, gente, não é só uma dorzinha, não. A gente está falando de pessoas que estão com problemas de saúde absurdos e que precisam de tratamentos muito específicos e que não estão listados no rol. Então, a minha preocupação é muito grande. E, assim, realmente eu fiquei muito surpresa, né, das coisas estarem avançando no legislativo, enquanto que no judiciário a gente ainda não tem uma resposta, né, do STF. E eu espero que, de alguma forma, essas casas, esses poderes, né, como a gente chama, eles possam chegar a uma conclusão de que as vidas, elas importam. Eu acho que isso é o mais importante nessa situação, é analisar que vidas importam e isso aqui tem que estar em primeiro plano, né? Cleiton, eu gostaria de agradecer a sua participação, sua presença aqui. Assim, para mim, foi esclarecedora. A gente não tinha noção do que estava acontecendo nos bastidores, nem da totalidade da importância desse projeto de lei. E é muito importante que tenham pessoas que estejam lá, né? E que bom que a Abra está lá, sabe? Que bom que outras entidades civis estão lá. Mães, pais estão num movimento, gente, é exaustivo, né? Pelo que a gente está acompanhando. E, assim, que o legislativo considere isso, né? Especialmente agora o Senado. E a gente ainda tem um outro desafio, depois do Senado a gente ainda tem a presidência, né, da República. Então, assim, porque política é um jogo, né? As coisas mudam em cima da hora. Mas vamos ser otimistas, né? A gente precisa apoiar. E vamos ver o que acontece. Estamos acompanhando, o Papo Júri está à disposição aí da sociedade civil. A gente vai estar noticiando o que for preciso, falando, abrindo aqui o canal para que vocês possam também se manifestar. E seguimos juntos. Marquinhos? Isso aí, Bel, com certeza. Vem aprovação aí por parte ainda do chefe do executivo.
Acho, viu, Cleiton? Corre lá na primeira-dama, que ela, de alguma forma, se engaja em algumas questões relacionadas, né, a pessoas com deficiência e tal. Apela para a primeira-dama lá para pressionar. Então, gente, obrigado ao nosso público, né, nossos ouvintes, Cleiton, Bel, nosso amigo Vini Erickson, que não está aqui, mas que também saudou o Cleiton, né? Uma pessoa muito querida. E esse foi mais um episódio do nosso Papo Júris, o seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com os amigos, no grupo da tia, do WhatsApp, com todo mundo que você conhece. Ajude a divulgar, o canal é novo, é pequeno ainda, mas a gente faz com todo carinho. E a gente tem muito prazer de estar aqui batendo esse papo, né? Sempre que a gente pode, toda semana, trazendo conteúdo com viés jurídico de uma forma diferente. Nos siga também no Instagram, no Spotify. No Spotify a gente também está postando todas as sextas. No Instagram o conteúdo é variado. É uma revista, é um mosaico, a gente fala de várias coisas, dá uns cortezinhos também. E é uma forma da gente receber os directs também. Tá bem bacana lá no Insta. Tá bom, gente? Então, um beijo e até a próxima. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Tchau, Isabel.